Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde em nossos corações hoje e sempre. Nessa manhã, quando nos reunimos para cultuar o nome do Senhor, queremos dar as boas-vindas a todos quantos já se encontram na casa do Senhor e os que irão acompanhar esta liturgia, este culto de adoração e louvor ao Senhor mais tarde, quando postaremos a gravação desse culto. Queremos desejar o mesmo, que a paz do Senhor se encontre em cada coração. E nós vamos iniciar o culto ao Senhor com a leitura do Salmo de número 111. Convido a todos que acompanhem em vossas Bíblias, quando diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. É diante desse Deus tão maravilhoso, como diz o título do Salmo, de obras tão magníficas, que nós nos encontramos para cultuar e bendizer o seu santo nome. E faremos isso inicialmente em uma oração, dedicando a Ele o nosso louvor, dedicando a Ele as nossas vidas, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai eterno, louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és um Deus, como diz o salmista, de obras magníficas. Tu és um Deus, Senhor, maravilhoso, misericordioso e cheio de graça, Senhor, para com aqueles que Te buscam. E nessa manhã, Senhor, quando aqui nos encontramos, satisfeitos por essa graça que nos alcança, que nos deu uma noite de sono reparador e nos despertou com esta misericórdia, Senhor, que segundo a Tua palavra são a causa de não sermos consumidos, porque elas nos acompanham, porque a Tua misericórdia, Senhor, não nos trata conforme aquilo que merecemos, mas Tu nos enche de bênção, Senhor, e de paz. E é por isso que nesta manhã nos encontramos na Tua santa presença para cultuar e bendizer o Teu nome, porque entendemos, Senhor, que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Para tanto que os nossos corações, nossas mentes estejam devotadas, Senhor, nessa manhã, para entender o quão gracioso és Tu para com nossas vidas, Senhor. E assim, o louvor, a adoração, o culto que prestamos a Ti nessa manhã, seja agradável, Senhor, ao nosso Deus. Em Cristo Jesus é que nós Te dedicamos, Senhor, esse momento de adoração e louvor, hoje, não apenas, mas sempre. É isso que Te pedimos nessa manhã. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus.
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 130, para logo após nós orarmos ao Senhor, confessando os nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições, fazendo uma análise da nossa caminhada na presença santa e justa do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor neste Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Destaco aqui o verso de número 3, quando o salmista diz: se observares, Senhor, a iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O que o salmista está dando conta aqui, meus amados irmãos, é da misericórdia de Deus. O salmista está dizendo aqui que se o Senhor nos tratar, nos retribuir conforme aquilo que nós merecemos, nós não poderíamos subsistir diante da sua presença, porquanto o Senhor é santo e é justo. E a justiça do Senhor, ela não pode ser frustrada. E como então nós subsistimos diante dessa presença tão justa e tão santa, nós que somos pecadores, nós que erramos, nós que falhamos, por ações, por omissões, por palavras e até mesmo por pensamento?
Nós só subsistimos, meus amados irmãos, diante da presença do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo se fez justiça em nosso favor. Porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço que era nosso, uma dívida que era nossa, que deveríamos nós pagarmos, Jesus Cristo pagou. Por isso que o Senhor se relaciona conosco, por isso que o Senhor nos aceita na sua presença. Porque sabendo, conhecendo o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa caminhada, Ele sabe, Ele percebe, Ele vê, Ele enxerga, porque Ele é conhecedor de todas as coisas que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos. Mas Ele nos olha com um olhar de misericórdia por intermédio do sacrifício do Seu Filho, que na cruz do Calvário pagou o preço que era para cada um de nós pagarmos. É essa a misericórdia que se manifesta em nossas vidas, na vida da igreja do Senhor, na caminhada da igreja do Senhor, porque Jesus Cristo se fez justiça, nos justificou através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E é em nome desse Jesus maravilhoso, desse Jesus nosso sumo sacerdote, que nós vamos adentrar na presença deste Deus santo e justo e confessar os nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições, com a convicção de que Deus nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça por intermédio de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso eterno Pai. Como é bom, Senhor, nos encontrar na Tua santa presença, Pai. Presença graciosa, misericordiosa, presença que nos acolhe como filhos, Senhor, mesmo sendo nós pecadores. E nós entendemos, Senhor, pela Tua palavra, que isso é possível somente porque Jesus Cristo pagou o preço que nós deveríamos pagar. E é por isso que os nossos corações exultam na Tua presença, porque Tu nos faz justo, Senhor, não porque somos em nós mesmos, mas porque Jesus Cristo nos fez, Senhor, ao entregar-se em favor de cada um de nós. E é confiados nessa graça, nessa misericórdia, que nós ousamos entrar nessa santidade justa do nosso Deus e confessar nossas falhas, nossas imperfeições, porquanto entendemos que nós somos pecadores e necessitamos, Senhor, do Teu perdão. Necessitamos ser purificados, ser limpos, ser lavados, Senhor, a fim de que a nossa comunhão, a nossa união com o nosso Deus seja uma união, Senhor, harmoniosa, saudável, purificadora, edificadora. E na verdade o é, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso para conosco. Portanto, olha para os nossos corações, para as nossas confissões, Senhor, e nos perdoa, Pai. E nos ajuda a caminhar na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a trilhar os caminhos que diz a Tua palavra em Efésios, que de antemão o Senhor preparou para que nós, os Teus santos, os Teus filhos, pudéssemos andar neles, Senhor. E que possamos andar de forma a enaltecer o Teu nome, a agradar o Teu coração. E a que o Senhor olhe para nós, enquanto filhos e filhas, e diga da mesma forma que disseste, ó Deus, para o Senhor Jesus Cristo, quando saiu das águas do batismo: este é meu filho, esta é minha filha amada, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer. Portanto, Senhor, firma os nossos passos na Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós Te oramos, pedimos e agradecemos esta bênção. Amém. Louvemos ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar
meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos continuar louvando ao Senhor, com alegria, com as nossas palmas. Seguindo sempre com fé, né? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei.
sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei aonde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei aonde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Podeis sentar, irmãos. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor a todos. Quero convidá-los, sem delongas, a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo o último verso do capítulo 2 e logo em seguida os versos 1 a 3 do capítulo 3 apenas. Então, nosso texto de reflexão será 1 João, capítulo 2, verso 29, até capítulo 3, o verso de número 3. João, capítulo 2, verso 29 até capítulo 3, verso 3, diz assim a palavra de Deus. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai santo e bendito, Deus eterno, Senhor soberano, Deus de toda honra, glória e louvor, expomos nosso coração ao Senhor no culto dessa manhã. Nos colocamos em contrição e adoração na Tua presença. E nesse momento, em extrema reverência, Senhor, aquietando o nosso coração, silenciando todas as vozes externas, para ouvir a única voz que interessa, a voz do alto, a voz que fala, Senhor, ao mais profundo do nosso ser, que é a Tua voz por meio da Tua palavra. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, iluminando as nossas mentes, nos dando, Senhor, entendimento da Tua verdade, nos dando, Senhor, um coração acolhedor, que consente emocionalmente e volitivamente com a Tua verdade, ó Pai. Nós assim Te oramos, pedindo a bênção da iluminação em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, na sessão passada, nós falamos sobre como ficar firmes na nossa fé em Cristo diante do erro religioso. Eu gosto sempre de lembrar o contexto da carta para que a gente possa entender cada proposição que o apóstolo João está fazendo aqui. Ele está combatendo falsos mestres que estavam atacando a igreja com erros grosseiros, especialmente acerca da pessoa de Jesus Cristo, e esses erros tinham implicações na vida moral deles. Então, eram pessoas que negavam a encarnação de Cristo, que negavam a divindade de Cristo, que tinham uma vida absolutamente licenciosa, imoral, e eram completamente insensíveis para com a dor do próximo. Os historiadores identificam esses falsos mestres como precursores de um movimento que se consolida apenas no segundo século da era cristã, chamado de gnosticismo. Então, eles eram precursores do gnosticismo, já haviam ali várias proposições que os falsos mestres do gnosticismo defendiam no século II. E o apóstolo João, então, ele lança a mão de algumas provas ou testes para identificar os verdadeiros cristãos e para que os verdadeiros cristãos pudessem usar também para identificar os falsos cristãos e os falsos mestres. E esses testes têm uma natureza tripla, né? São testes de natureza
teológica, né, acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da verdadeira fé, da verdadeira doutrina. São testes de natureza social, porque tem a ver com o amor ao próximo, com o mandamento de amar ao próximo, e testes também de natureza moral, acerca da nossa relação com o mundo e da nossa relação com o pecado. Na sessão passada, nós tivemos um teste de natureza teológica, como ficar firme, né, diante do erro religioso, né? E a principal coisa que nós ouvimos do apóstolo João no início dessa reflexão é que permanecesse em nós aquilo que nós ouvimos desde o princípio. Para ficar firmes frente ao erro religioso, nós temos que conservar em nossos corações a verdade do Evangelho, aquela verdade que nós ouvimos no início da nossa conversão, aquela verdade que nós conhecemos como doutrina dos apóstolos, que não é outra coisa senão o puro e cristalino Evangelho de Jesus. Nessa passagem de hoje, João volta novamente a recorrer a um teste moral, e ele se dirige aos cristãos chamando-os de filhos de Deus, e por causa dessa insistência no termo filhos de Deus ou nascidos de Deus, e eu quero denominar a nossa reflexão dessa manhã com o título de O Privilégio e as Implicações de Sermos Filhos de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas que João diz nessa abordagem que se constitui também um teste moral sobre os filhos de Deus. Em primeiro lugar, ele diz que como filhos do Deus justo, nós devemos viver na prática da justiça. Veja só o verso de número 29, ele diz: se sabeis que ele é justo, e aqui ele está se referindo a Deus, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus é justo. Essa é uma proposição joanina que ele não economiza aqui na carta. Pelo menos em 2 outros textos ele vai falar desse caráter de Deus como sendo um Deus justo. Ele diz, por exemplo, no verso 1 e 9, que Deus é justo. Quando ele nos exorta, por exemplo, a confessar os nossos pecados, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas vai dizer isso também no capítulo 2, no verso 1, Deus é justo. E a implicação lógica, a inferência lógica que João recorre aqui é que os que praticam a justiça são, portanto, filhos desse Deus que é justo. Essa mesma inferência é feita outras vezes. Aqui no verso 7 do capítulo 3, no verso 10 também do capítulo 3, o filho, diz o teólogo John Stott, exibe o caráter do pai porque participa da natureza do pai. Eu não tenho como ser filho de um Deus que é justo e viver na prática da injustiça. Eu não tenho como ser filho de um Deus que é santo e viver na prática deliberada do pecado. Eu não tenho como ser filho de um Deus que é puro e viver na prática da impureza, ou de um Deus que é luz e viver praticando as obras infrutíferas das trevas. E o argumento de João inicial é de que aqueles que são efetivamente filhos desse Deus que é justo, eles vivem na prática da justiça. E nós poderíamos então perguntar, a que justiça João se refere? Qual é o significado dessa justiça a qual João se reporta? Em primeiro lugar, irmãos, é importante ressaltar que não significa praticar obras de justiça visando alcançar justificação diante de Deus. Não é praticar um conjunto de boas obras para nós utilizarmos como méritos diante de Deus para trocar pela nossa salvação. Não é isso. Significa antes que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já foram justificados graciosamente pela fé em Jesus, eles passam a fazer o que é certo
de acordo com os mandamentos de Deus, expresso na palavra de Deus. Não é praticar obras de justiça para ser filho de Deus, é praticar obras de justiça, porque já se é filho de Deus, porque já entregou a sua vida a Jesus, porque já o recebeu como Deus, Senhor e Salvador, porque já foi justificado graciosamente pela fé, e agora em resposta de gratidão, por ser participante agora dessa natureza santa de Deus, nós praticamos a justiça, nós fazemos as coisas de acordo com o mandamento justo do Senhor, nós fazemos as coisas de acordo com a palavra santa de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o propósito assentado no coração de todos os filhos e filhas de Deus. E João então diz: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E a expressão nascido de Deus é claramente uma referência à obra da regeneração. Nós entendemos que nós não temos participação na obra da regeneração. Toda igreja reformada entende que nós não participamos da obra da regeneração. A obra da regeneração é um ato exclusivo de Deus. É um ato soberano e gracioso de Deus, pelo qual Ele dá vida espiritual ao pecador, nascido morto por causa do pecado. Nós podemos perguntar simplesmente, Paulo diz, nós estávamos mortos, Efésios 2:1, em nossos delitos e pecados. O que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Um morto não pode fazer com que ele mesmo volte a viver. Esse era o nosso estado espiritual. Quando alguém é levado no hospital para a chamada sala de ressuscitação, é porque essa pessoa está numa situação em que ela nada mais pode fazer por si. E talvez, quiçá, nem mesmo a medicina possa mais fazer nada por ele. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos, ele coloca a cada um de nós, a cada pecador da humanidade, na condição de alguém que não pode fazer nada por si para que ele mesmo volte à vida. O que João está dizendo aqui é que aqueles que praticam a justiça nasceram de Deus por um ato soberano de Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados e graciosamente foram trazidos à vida pelo Senhor. E ao nascerem de novo, atenderam o chamado do Evangelho, entregaram suas vidas a Jesus, foram justificados pela fé e agora a sua vida é marcada pela prática da justiça. Se nasceu de Deus, inferência lógica, é filho de Deus. E nós poderíamos dizer, e toda a humanidade então não é filha de Deus? Eu sei que algumas pessoas que podem estar assistindo ou vão assistir a essa mensagem pela internet podem se chocar um pouco agora. Mas, no sentido bíblico, nem todos são filhos de Deus. No sentido bíblico, são filhos de Deus aqueles que foram regenerados por Deus, aqueles que nasceram de Deus por meio da obra da regeneração. Quando nós falamos no sentido criacionista, no sentido da criação, nesse sentido nós poderíamos dizer que toda a humanidade é filha de Deus. Adão foi chamado filho de Deus. Todos aqueles que são descendência de Adão, no sentido de criação, são filhos de Deus. Mas no sentido de redenção, no sentido bíblico de salvação, Deus é Pai, enquanto Salvador, daqueles que Ele escolheu e eficazmente chamou, os quais receberam a Jesus pela fé, como está em João capítulo 1, verso 12. Se você ler o Evangelho de João,
no capítulo 1, verso 11 e 12, você vai encontrar João narrando o seguinte: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja, quem foi que recebeu o poder de serem filhos de Deus? Ele disse: todos que receberam a Jesus, todos que creram no seu nome. Então, nessa primeira proposição, João está dizendo que nós, como privilegiados filhos de Deus, não por mérito nosso, mas por graça divina, sabendo que somos filhos de um Deus cujo caráter é santo e justo, nós devemos viver na prática da justiça, ao mesmo tempo um grande privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo, uma grande concessão da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade espiritual de refletirmos o caráter do Deus Santo, de quem nos tornamos filhos, por meio da nossa conduta. Em segundo lugar, aprendemos aqui que somos filhos de Deus por uma concessão graciosa e copiosa do seu amor. Veja aí no capítulo 3, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai de João, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz, finalizando a parte B, a parte A do verso: e de fato, nós somos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João conclama os cristãos a quem se dirige, os cristãos da Ásia, mas nós entendemos que essa é uma carta de Deus para nós e a nós também, a fazermos a contemplação do grandioso amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. E realmente, meus amados irmãos, é um amor grandioso, é um amor imensurável, é um amor que não se pode medir, não se sabe qual a sua largura, altura ou profundidade. O apóstolo Paulo diz isso em uma de suas cartas. É um amor sacrificial, porque ele entrega o seu próprio filho em sacrifício salvífico e vicário na cruz do Calvário. É um amor gracioso. Em que consiste o amor de Deus por nós, irmãos? 1 João, capítulo 3, verso 16, o próprio João diz aqui, nesse mesmo capítulo: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja como é que João entende amor, não é no campo da abstração. Veja como é que João entende o amor de Deus, não é no campo da elucubração teológica, mas ele entende o amor de Deus na concreção da história. Quando Deus entrega o seu próprio Filho para dar a sua vida por nós, para assumir a culpa dos nossos pecados, para que vicariamente, substitutivamente, Jesus morresse em nosso lugar, recebendo a pena que os nossos pecados nos faziam merecer. Esse amor de Deus consiste, portanto, em Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer por pessoas pecadoras como nós, tornando-nos filhos desse Deus santo, justo e amoroso. Paulo diz em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor, meus amados irmãos, sacrificial de Deus, esse amor que se manifesta na concreção, é também um amor gracioso. João ressalta isso aqui, porque ele está se dirigindo a pessoas pecadoras. Ele vai dizer no capítulo 2, verso 1, filhinhos, não pequeis mais, se alguém pecar. Ele concebe a ideia de que mesmo aqueles que se tornaram filhos de Deus pequem. Mas esses filhos imperfeitos, pecadores, escolhidos e eficazmente chamados por Deus,
regenerados e justificados. Foram objetos desse grande amor sacrificial de Deus, por uma concessão da sua graça. João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. O que é tão admirável nesse grande amor de Deus, além do sacrifício amorável de Cristo, é que esse sacrifício, é que essa manifestação de amor foi por pessoas pecadoras. Você imaginar que Deus enviou seu Filho à cruz por um pecador como eu? Que Deus enviou seu Filho à cruz por um pecador como você? Que Deus enviou seu Filho à cruz por pessoas que ignoravam a sua palavra, que ignoravam a sua pessoa, que viviam a revelia do seu plano salvífico para nós, que viviam a revelia do seu projeto de santidade. Imaginar que toda essa manifestação copiosa do amor de Deus é por gente ordinária, como eu e você. É por gente que não consegue obedecer a sua lei. É por gente que capitula diante do assédio moral do mundo, das tentações do maligno, das fraquezas internas da própria natureza pecaminosa. É por essas pessoas de vida moral absolutamente maltrapilha que Deus manifesta o seu amor no escândalo da cruz, no sacrifício de Jesus. Um amor gracioso, grandioso, concedido a pecadores indignos, tornando os filhos do Deus que é santo e que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. João nos chama à contemplação do amor de Deus para que nós o percebamos como uma concessão graciosa de Deus, nos tornando seus filhos. Não somos filhos de Deus porque merecemos. Não somos filhos de Deus porque éramos bonzinhos. Não somos filhos de Deus porque tínhamos méritos morais e espirituais diante de Deus. Éramos os mais demeritados possíveis. Somos filhos de Deus por causa do seu amor e da sua graça. Somos filhos de Deus por causa do sacrifício amoroso de Jesus na cruz, que concretizou o amor de Deus a nosso favor. Os filhos de Deus ratificando por essa concessão copiosa e graciosa do amor. Terceiro lugar, aprendemos aqui que por sermos filhos de Deus, nós somos objetos da estranheza do mundo. Essa é uma implicação negativa, né? Quando nós pensamos na rejeição do mundo ou no ódio do mundo aos cristãos. Ele diz aí no verso 1, a parte B: por essa razão, ou seja, por sermos filhos desse Deus que é justo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. O motivo, meus irmãos, óbvio, poderíamos dizer aqui, auto-evidente, da estranheza do mundo para com os filhos de Deus, é que o mundo é corrompido, é que o mundo é marcado pela injustiça, e que os filhos de Deus, a gente acabou de aprender, verso 29 do capítulo 2, vivem na prática da justiça, vivem perseguindo na vida o objetivo de fazer o que é certo, tendo como referência a contracultura do Evangelho de Deus. Então os filhos do Deus justo diferenciam-se desse mundo na prática da justiça. Fundam a sua vida na prática do Evangelho, que é a contracultura neste mundo. E só por isso já se justifica a estranheza do mundo para com os cristãos. Ele não nos conhece, poderíamos dizer, porque nós nos diferenciamos deles ou do mundo na prática da justiça.
No entanto, meus amados irmãos, o apóstolo João vai além. Ele usa um argumento superior. Ele diz que o principal motivo da estranheza do mundo para com os filhos de Deus não é outro, senão o fato de que o mundo não conhece o próprio Deus. E se ele não conhece o próprio Deus, consequentemente, meus amados irmãos, ele não conhece os que dele são nascidos, ele não conhece os que são filhos de Deus. Veja que João coloca isto justamente nesse contexto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E por que o mundo não conheceu a Deus? E por que o mundo não nos conhece? Nós vimos que aqui na carta João usa o termo mundo para se referir a esse sistema corrupto que se opõe a tudo que se chama Deus. Nós vimos que o mundo é mau em sua natureza, que o conteúdo do mundo é mau, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida, 1 João 2,16. Nós vimos que o mundo odeia aqueles que se irmanam na fé em Cristo. É por isso que João diz isso no verso, em 1 João 3,13, aqui nesse mesmo capítulo. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tudo isso, meus irmãos, se agrava pelo fato de que o mundo é instrumentalizado por Satanás, como diz João, no capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno. Então ele diz, porque vocês são filhos de Deus, esse mundo mau, esse mundo marcado pela concupiscência dos olhos, da carne, pela soberba da vida, esse mundo instrumentalizado, dominado, dirigido pelo maligno, esse mundo não vos reconhece. Ele aprofunda isso no verso 13, esse mundo na verdade vos odeia. Há quem diga que a pior manifestação do ódio é a indiferença. Então esse não conhecimento é uma manifestação de ódio que pode virar em exclusão, marginalização e agressão, como aconteceu na história, e os livros, as páginas da história do cristianismo estão banhadas de sangue. Em quarto lugar, meus irmãos, o apóstolo João nos diz que, por sermos filhos de Deus, um futuro glorioso nos aguarda. Veja aí o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João está falando aqui da segunda vinda de Cristo. A glória dos filhos de Deus ainda há de ser manifesta, e consiste no fato de que eles serão semelhantes a Cristo. Tal como Ele é, seremos. Paulo diz isso também na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 4. O que João tem em mente aqui, meus amados irmãos? É a transformação dos corpos dos crentes na semelhança do corpo ressurreto e glorioso do Senhor Jesus. Nós encontramos referência a isso também na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, verso 21. Fato que também Paulo, meus amados irmãos, diz que nós também aguardamos a redenção do nosso corpo, Romanos 8, verso 3. Isso ocorrerá quando? Na ressurreição do corpo dos crentes mortos, na transformação do corpo dos crentes vivos, na segunda vinda, na vinda gloriosa de Jesus. Paulo faz uma narrativa disso, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 51. Veja que temos o privilégio gracioso de sermos filhos de Deus.
Isso traz para nós a responsabilidade de viver na prática da justiça. Isso nos deve fazer viver em adoração contemplativa, porque não nos tornamos filhos de Deus por merecimento, mas por causa da sua graça, que se manifestou em Cristo Jesus. Isso deve também nos motivar a não perder a alegria de servir a Cristo por causa da rejeição do mundo. E agora ele nos coloca diante da viva expectação de todos os filhos de Deus, é que um futuro glorioso nos aguarda, quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda, não por mérito nosso, mas pela graça, pelo amor de Deus, por Deus nos ter feito seus filhos, pela fé em Cristo Jesus, nós participaremos desse futuro glorioso como filhos de Deus, seremos semelhantes, teremos um corpo semelhante ao de Cristo na sua ressurreição, e viveremos eternamente com Ele. Isso nos leva à última implicação dessa reflexão. No verso de número 3, quando João diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Por sermos filhos do Deus Santo, aguardando com convicta esperança a manifestação do Santíssimo Filho de Deus, devemos viver no presente de maneira santa. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João nos ensina aqui que a consequência, o resultado dessa certeza no coração do cristão é a sua purificação no presente. A palavra esperança, no Novo Testamento, está geralmente sendo usada no sentido de certeza. Esperamos algo que sabemos que certamente virá. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, quando nós lemos o conceito de fé, é a firme convicção das coisas que se esperam, dos fatos que se não veem. É assim que a fé é definida, completamente ligada aqui ao conceito de esperança. Então, a esperança certa de que seremos semelhantes a Jesus, de que um futuro glorioso nos aguarda em sua vinda. Então, como ele, esse que nós aguardamos, é puro, esse sentimento, essa convicção deve gerar em nós também o desejo de viver uma vida pura. E nós não podemos confundir aqui pureza com a pureza cerimonial dos judaizantes. Nós temos aqui no Brasil vários movimentos de judaização da fé cristã, resgatando rituais do judaísmo, resgatando vestes litúrgicas do judaísmo. Até o templo de Salomão foi reconstruído. Isso aponta para essa tentativa de resgatar uma forma de religião onde o homem acha que pode fazer algo com resultado final que desemboque na sua salvação. Não é que nós não possamos cooperar, nós vamos ver que sim, no processo de santificação, mas o que ele está dizendo aqui, que essa pureza que ele fala não é pureza cerimonial, não é uma pureza que se possa obter por meio de ritos religiosos, não é uma pureza que se possa obter por meio de sacrifícios religiosos. Essa pureza é uma pureza moral. É uma pureza que não se consegue com lavagem de água. É uma pureza que a princípio nos foi garantida pelo sangue de Cristo, no seu sacrifício lá na cruz, ao qual João se reporta. 1 Pedro, nós lemos no capítulo 1, quando ele fala de santidade, a partir do verso 13, que foi pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, que nós ficamos livres, né, das nossas
das nossas concupiscências, dos nossos pecados, das nossas vãs condutas. Se eu espero Deus Santo, se eu tenho essa convicção da manifestação gloriosa do Santíssimo Filho de Deus, eu tenho que viver de forma santa. Eu devo buscar e desejar a pureza moral. O apóstolo já dissera nessa carta que a purificação dos pecados da injustiça vem pelo sangue de Jesus Cristo. Quando confessamos sinceramente os nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa. É o sangue de Cristo quem garante, é a graça do Senhor quem garante, é a operação do Espírito Santo em nós. Mas agora João explica que os cristãos também participam dessa purificação. Ele diz: todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Qual é o perigo aqui? É de alguém achar que pode fazer isso à revelia de Deus, que pode fazer isso sem se conectar a Deus, que pode fazer isso à revelia do Espírito Santo, que pode fazer isso à revelia do Evangelho de Cristo. O que garante a nossa santificação? A obra de Jesus, a atuação do Espírito Santo. E nós apenas cooperamos com o Espírito Santo de Deus. Lembra que eu disse que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus? Monergística. É um termo técnico da teologia para isso. A santificação é uma obra da qual nós participamos como cooperadores. A parte principal é a de Deus. Na teologia a gente chama isso de sinergística, de obra sinergística. Deus atua e nós cooperamos. Deus realiza e nós cooperamos. Ele diz: a si mesmo se purifica. Está falando da santificação, processo diário no qual, pela graça de Deus e na força do Espírito Santo, o crente mortifica os desejos da carne. O crente diz não ao assédio moral do mundo. O crente resiste às tentações do maligno. Purificar-se significa, então, se limpar da sujeira moral do pecado, daquilo que ele faz com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma, com os nossos sentimentos. E isso é feito mediante quebrantamento, mediante confissão dos pecados, como diz João aqui, capítulo 1, verso 9, mediante arrependimento, mediante decisão de afastar-se do pecado, mediante o uso dos meios de graça, da palavra, da oração, do sacramento, do batismo, da ceia do Senhor, da adoração comunitária, dessa vivência na comunidade do povo de Deus. O que coloca sua esperança pela fé no Filho de Deus, experimenta uma purificação interior que é tão completa quanto a própria pureza de Cristo. Walvoord, um teólogo que defendeu essa proposição. Concluindo, irmãos, João nos diz aqui coisas maravilhosas que confortam o nosso coração nesse tempo de pandemia. Primeiro, que pela graça amorosa de Deus, sem nenhum merecimento nosso, nós nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos adotivos de Deus. Somos filhos de Deus, mesmo sendo pecadores, regenerados por Ele, justificados pela fé em Cristo. Como esse Deus é santo e justo, e nós somos filhos dele, temos que viver na prática da justiça. E essa é a primeira questão que nós temos que nos perguntar. Nós realmente vivido na prática da justiça? Temos perseguido fazer as coisas certas de acordo com a palavra de Deus? Temos perseguido viver a contracultura do Evangelho nesse mundo de corrupção? Temos vivido a interna e eterna gratidão pelo presente gracioso de Deus em Cristo, que nos tornou seus filhos pela obra da regeneração? Temos
temos aprendido, meus amados irmãos, a enfrentar a oposição desse mundo sem desanimar, considerando que a rejeição desse mundo por nós é justamente porque ele rejeita aquele de quem somos filhos. Às vezes nós ficamos flertando com o mundo, como que com um complexo de inferioridade, por causa da rejeição do mundo, por conta da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa fé. E nós somos chamados agora a estar nesse mundo com dignidade, aceitando como uma coisa gloriosa para a nossa vida, como um privilégio para nós sermos rejeitados por esse mundo corrupto, porque nós, graciosamente, fomos recebidos como filhos de Deus. Então, aqui também está posto um questionamento sobre como está a nossa relação com esse mundo. Não devemos baixar a guarda para ele é mau, seu conteúdo é ruim, ele é instrumentalizado pelo maligno. Não podemos então ficar em cima do muro como filhos de Deus, com um pé no reino de Deus e outro pé no reino das trevas, não é possível. Um pé na igreja e outro no mundo, não é possível. Uma implicação prática, a grisa de conclusão e aplicação. E por fim, para nós que estamos aqui vivendo nesse tempo de pandemia, Paulo disse em uma de suas cartas, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor, e eu espero que todos os nossos irmãos, que todos aqueles que nos ouvem sobrevivam à pandemia da Covid-19. Mas eu não queria enfrentar essa pandemia sem a esperança da eternidade no meu coração. Eu não queria enfrentar essa pandemia sem ter a santa expectação e a esperança convicta de que o meu Senhor voltará e que Ele porá fim a todo esse estado de coisas. Conforta-nos o coração. Ouvi o apóstolo João falar que os filhos de Deus tem um futuro glorioso reservado para eles, que se manifestará na vinda de Cristo, que essa esperança deve estar viva em nosso coração. Quão terrível é enfrentar tempos tão tenebrosos como esse que nós estamos enfrentando, sem ter a esperança da eternidade com Deus em nossos corações, irmãos. Perder um ente querido que não tinha essa esperança em seu coração. Ou nós mesmos capitularmos diante dessa pandemia sem termos a certeza da eternidade. João nos convida a viver essa convicta esperança, a avivar essa esperança em nossos corações, para que nós enfrentemos esse tempo de pandemia sem temor, com precaução, com cuidado, com prudência, mas com a esperança de quem tem a eternidade por herança. Na comunhão de todos os filhos e filhas do Deus Santo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração e que nós possamos louvar a Deus pelo privilégio de nos ter tornado seus filhos e abraçar todas as implicações desse privilégio, da vida santa, do enfrentamento da rejeição do mundo, do compromisso com a glória de Deus e de seu Filho Jesus. Oremos, meus amados irmãos. Pai santo e bendito, Deus eterno, pedimos que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor concede a pecadores indignos como nós, de termos nos tornado filhos desse Deus santo e puro. Que nós possamos reproduzir o teu caráter nessa sociedade corrompida na qual vivemos, praticando a justiça do reino de Deus, fazendo as coisas que são corretas de acordo com a tua palavra, mas sabendo, Senhor, que este mundo nada tem a nos oferecer, que ele nos tem como objeto de estranheza e desprezo, e que nós vivemos nele como se nele não vivêssemos, porque conservamos em nosso coração a gloriosa esperança da tua vinda, Senhor, na qual nós
nos tornaremos semelhantes ao Senhor em seu corpo glorioso ressurreto. E entraremos, ó Pai, para a eternidade, para desfrutar da Tua presença gloriosa para sempre. Assim, Pai querido, conforte o Teu povo com essas palavras e nos desperte para a responsabilidade de viver uma vida santa, entendendo, Pai, que santificação não é apenas separação do pecado e do mundo, mas é a consagração da nossa vida para o Teu serviço e para a Tua adoração. Isso inclui também pregarmos o Teu Evangelho a todas as pessoas com quem convivemos. Assim te oramos, pedindo a Tua bênção, pedindo por todas as pessoas que ouvem a Tua palavra nesse momento, por aquelas que irão assistir esse vídeo depois. Pedimos, ó Pai querido, pelas famílias enlutadas por conta da Covid-19. Pedimos, ó Pai querido, por toda a nossa sociedade, pelas suas autoridades, pelos nossos políticos, Senhor. Que o Senhor possa sensibilizar o coração dos nossos líderes em todas as instâncias do poder. Que eles possam, ó Pai querido, empreender políticas públicas que protejam os mais vulneráveis da nossa sociedade. Especialmente nesse momento, políticas de saúde pública, Senhor, que possam socorrer e dar cobertura na área de saúde àqueles que não têm plano de saúde, aqueles, ó Pai querido, que não têm acesso à assistência na área da saúde. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus Cristo, te rogamos por todas as autoridades, pedimos que o Senhor possa conduzi-las ao bom senso, ó Pai querido, e a um sentimento de altruísmo em prol daqueles que sofrem com essa pandemia. Pedimos, ó Pai querido, um restante de dia abençoado. Uma semana, Senhor, gloriosa na Tua presença, Pai Santo, e que o Senhor nos conduza na Sua paz. Recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Só um aviso a todos que estão em casa também, é que essa reflexão aconteceu agora no culto da manhã, no horário que seria da escola dominical, às 9 horas, e que a gente vai estar reproduzindo à noite. Há um toque de recolher do decreto governamental que ocorrerá às 19 horas. Mas, a partir das 17 horas, todas as atividades, inclusive as religiosas, deveriam já estar encerradas. Então, nós vamos estar postando na hora do culto essa celebração agora da manhã. Na quarta-feira, irmãos, nós estaremos aqui mais cedo, de 6 às 7. Na quarta-feira a gente sabe que vai ficar muito difícil para algumas pessoas que trabalham, né, que tem o horário encerrando mais ou menos nesse horário, mas de 6 às 7 será a nossa celebração na quarta-feira, porque às 19 horas, novamente, ainda estará em vigor o toque de recolher. E no domingo que vem, na escola dominical, a gente avisa como será o nosso domingo à noite. Então, os irmãos acompanhem aí pelo grupo da igreja, do WhatsApp, e pelas mídias sociais da igreja, a gente vai mantendo os irmãos informados. Deus abençoe a todos, um bom domingo, uma boa semana.